Seinfeld é uma das maiores séries de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, tendo ganhado vários e vários prêmios. Mas há coisas que aconteceram na série que não fazem o menor sentido. Então vamos ver quais são elas. Fala aí, galera! Carlos chegando! Uma ideia que eu tive é trazer de vez em quando vídeo para o canal sobre coisas que não fazem sentido, seja em uma série ou então em um filme. Isso não quer dizer que o filme seja uma porcaria, que a série seja ruim, serve apenas como uma curiosidade e lógico que você está livre para concordar ou discordar. E dessa vez eu estou trazendo Seinfeld, uma das maiores séries de todos os tempos e para mim a maior série de comédia de todos os tempos. Me desculpem aí os fãs de Friends, mas Seinfeld é ótima, não tem como não se divertir. Então vamos ver coisas que não fazem sentido, 10 delas, e vamos ver aí o que vocês acham. Beleza, galera? Então bora lá! Uma das coisas que não faz o menor sentido é como Jerry e George conseguiram namorar tantas mulheres lindas. Isso mesmo, afinal, eles mesmos não são lá essas coisas, são apenas regulares, também não possuem empregos que geram muito dinheiro e são bastante implicantes. A gente sabe que o Jerry implica com qualquer coisinha e o George é bastante mesquinho. E eles ainda conseguiram ser noivos, isso mesmo, o Jerry uma vez e o George também uma. E a título de curiosidade, o Jerry namorou 73 mulheres ao longo das 9 temporadas. Já George namorou 62, ou seja, é muita mulher para pouco homem. Uma coisa que também não faz sentido é que vamos relembrar que na 5ª temporada, episódio 22, o George está totalmente quebrado, sem emprego, sem namorada, mora com os pais. Aí ele decide fazer exatamente o oposto do que ele fazia. E deu muito certo, afinal ele conseguiu um emprego no New York Yankees, conseguiu namorar várias mulheres e também conseguiu sair da casa de seus pais. Então por que não? Depois ele continuou nessa mesma situação, ou seja, fazendo o oposto do que ele fazia. Não, ao contrário, ele volta a ser o velho George e aí os problemas também retornam. Quando a série começa, a gente descobre que o Jerry e a Elaine já foram namorados. Aí quando chega a 2ª temporada, episódio 9, eles acabam ali tendo uma amizade com benefícios que evolui para um namorico entre eles. E a dinâmica entre eles funciona muito bem, é bem legal de se ver. Mas lógico que o namoro termina de forma rápida e nunca mais aconteceu novamente na série. O que não faz o menor sentido. Afinal, a dinâmica é legal, a química entre eles funciona e eles tiveram vários romances que não deram certo. Então acho que não custava nada a série ter tentado mais uma vez. Os pais do George e Constanza são 2 dos personagens mais engraçados de toda a série, protagonizando aí momentos hilários, mas convenhamos, não é fácil aturá-los. A gente entende o George. E uma coisa que não faz sentido é com relação à não aparição do seu irmão. Isso mesmo, George Constanza tem um irmão. E isso foi citado 2 vezes na 3ª temporada, nos episódios 15 e 21. Só que de alguma forma a gente nunca viu esse irmão, o que é uma pena. Imagina, mais o Constanza. E como seria esse irmão do George? Nós nunca saberemos. Uma coisa bastante estranha, e já no primeiro episódio da série, foi que em um dado momento, Jerry chama seu vizinho de Kessler e não de Kramer, como a gente passou a conhecer do 2º episódio para sempre. E a série também não explica porque em nenhum momento foi citado o sobrenome do Jerry ou então do Cosmo Kramer. E também fica meio estranho, afinal, porque ele era Kessler no primeiro episódio e depois passou a Kramer. Pode ser aí uma brincadeira do roteiro, mas ainda assim não explica essa situação. Outra coisa que não faz o menor sentido dentro de Seinfeld é o layout do apartamento de Jerry. Isso mesmo, pois vamos lembrar que o corredor é uma linha reta. Já o apartamento do Jerry
Não é, e se você ver ali a posição tanto do corredor quanto do apartamento, você vai ver que não faz sentido. Ou seja, o apartamento do Jerry pegaria um pedaço do corredor, então aí, falando de forma arquitetônica, não é possível esse layout. E repare também que a posição da geladeira fica um tanto afastado da porta da frente. Mas como assim? Se o corredor é reto, como a geladeira pode ficar naquela posição? Não faz o menor sentido. Uma coisa que a série não deu nenhuma explicação foi com relação à mudança de aparência do pai do Jerry. Isso mesmo, pois começou com um ator e depois passou para outro. A explicação dada pelo criador da série foi que ele queria uma mudança nas características do personagem, por isso a troca de ator. Mas dentro da série não fez o menor sentido, afinal não teve qualquer menção a isso, nem uma piadinha, nem um deboche, então ficou um tanto estranho aí essa mudança do pai do Jerry. A gente dentro da série, nós conhecemos os pais do George, conhecemos os pais do Jerry e também conhecemos o pai da Elaine, isso mesmo, e somente uma vez, no episódio 3 da segunda temporada, e é uma figura bastante medonha, um tanto estranha, mas não deixa de ser divertida, e ele só apareceu essa vez, tendo desaparecido sem nenhuma explicação. Então se a gente imagina que a série é sim real, então pelo menos a Elaine devia aí ter dado uma explicação sobre seu sumiço, mas ele simplesmente nunca mais foi mostrado. Uma coisa que não faz o menor sentido é na decoração do apartamento do Jerry, aquelas 2 bicicletas penduradas. Afinal, em 9 temporadas, nós nunca vimos o Jerry andar de bicicleta em nenhum momento. Então por que elas estão ali? Sabe qual é a explicação? É porque elas pertencem ao ator que faz o Kramer, isso mesmo, e ele decidiu colocar ali no set de filmagem. Ficou até legal, mas pra dentro da série e no apartamento do Jerry não faz o menor sentido. Uma coisa que ficou também sem sentido foi que nos episódios 23 e 24 da 4ª temporada, nós temos uma situação bastante engraçada com relação a Elaine. Ela percebe que lá na cafeteria as mulheres são um tanto robustas, então ela começa a suspeitar que o dono estava contratando ali mulheres para chamar a atenção. Ela mesmo tenta ser contratada e não consegue. E aí depois descobre que o dono da cafeteria colocou suas filhas para trabalhar. Mas isso também não faz o menor sentido. Tudo porque, nos episódios anteriores, essas mesmas mulheres não estão lá. E depois também, na 5ª temporada em diante, essas mulheres também sumiram. E aí, será que o dono decidiu demitir suas próprias filhas? Isso também não faz o menor sentido. A gente pôde ver nesse vídeo momentos que não fazem nenhum sentido dentro de Seinfeld. Um deles que eu gostaria que tivesse acontecido era com relação à aparição do irmão do George. Teria sido hilário, mais um Constanza dentro da série. E como seria ele? Isso foi uma pena, mas provavelmente não colocaram para talvez aí não diminuir o George, ou então não ter que acrescentar mais um personagem à série. De qualquer forma, a gente nunca vai saber. E se por acaso você lembra de mais algum momento que não faz o menor sentido, deixa aí embaixo nos seus comentários que vai ser bem legal de ler. E também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e, lógico, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, galera! A gente se vê no próximo vídeo.